Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, que a graça daquele que era e que vem esteja com você, esteja com toda a sua família. Hoje, dia 15 de fevereiro, estamos aí vivenciando o sábado da quinta semana do tempo comum. Então, convido assim a sua família para assim partilharmos a palavra de Deus, refletindo hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. E se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, deu graças, partiu e ia dando a seus discípulos para que o distribuísse. E eles os distribuíram ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que o distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Era 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, Jesus sabia que aquela multidão estava com fome, então pensou primeiramente em acalmá-los. Conseguindo que todos se sentassem, assim realizou a multiplicação, distribuindo os pães e os peixes para saciá-lo, e até sobrou para que entendesse que o pouco com Deus se torna muito. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, nas nossas vidas, temos que fazer da mesma forma, por mais que a situação esteja preocupante e desesperadora, devemos manter sempre a calma, confiando que Ele sabe de tudo e está sempre conosco, e acreditar que para Deus não existe o impossível. Podemos ter certeza de que Ele estará disponível, se doando de corpo, sangue e divindade todos os dias na Eucaristia, como podemos perceber, essa doação de Jesus na Eucaristia para assim saciarmos a nossa fome de qualquer seja qual for o alimento necessário que pedimos, seja o alimento físico, espiritual ou qualquer outro. Tenha sempre certeza que nossas necessidades sempre serão atendidas. Claro, se aquilo que pedimos for para a nossa salvação, ou melhor, que Deus tem para nós no momento. Então seremos alimentados e alcançaremos a cura ou a graça desejada. Parecia impossível, então, multiplicar os pães e os peixes, pois aparentemente era tão pouco. Conosco acontece da mesma forma, meus irmãos, queridas irmãs. Quando parece humanamente não ter solução, não ter como resolver, se entregamos nas mãos de Deus e confiamos na sua misericórdia infinita, tudo se resolve da melhor maneira possível. Claro, no tempo de Deus, de acordo com a sua vontade suprema. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, assim como olhava aquela multidão do alto do monte, Jesus hoje continua olhando para cada um de nós e percebe o vazio que existe no nosso coração humano, no nosso coração de homem moderno, que comemora assim os grandes feitos da ciência, celebra as grandes conquistas tecnológicas, mas que na verdade continua triste, continua sem esperança, desalentado, ansioso, revoltado e, sobretudo, carente. Então, a multidão que seguia Jesus naquele tempo não é diferente da multidão que hoje procura a felicidade nos mais diversos lugares e das mais diversas maneiras, que se alimenta de tudo que o mundo oferece sem saber que procura Deus. Jesus então se apresenta, e como ele fez naquele tempo, ele hoje também o fará, bastando apenas que obedecemos
ao que Ele nos orienta. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, Ele conhece as nossas necessidades, mas também conhece os nossos dons, os nossos talentos e tudo o que recebemos das mãos do Pai. Por isso Ele deseja que tenhamos consciência daquilo que já possuímos e do que já dispomos e nos pergunta: quantos pães tendes? Assim dizendo, Jesus nos leva a refletir, Jesus questiona sobre a nossa real condição de vida e nos conscientiza como se estivesse dizendo: você tem algo? Você não é todo carente? O que você tem, eu abençoo e multiplico até que sobre. Nós precisamos, meus irmãos e irmãs, nós precisamos também colocar nas mãos de Jesus Cristo os 7 pães e alguns peixinhos que são os nossos carismas, aptidões para que Ele, através de nós, possa alimentar a multidão carente que se encontra ao nosso redor. São 7 os dons infusos que recebemos no nosso batismo: o temor de Deus, sabedoria, fortaleza, conhecimento, entendimento, piedade e prudência. São também 7 as virtudes teologais e cardeais que o Senhor nos concede para crescermos em santidade: fé, esperança, caridade, prudência, temperança, fortaleza e justiça. Portanto, nós nunca poderemos dizer que nada temos para oferecer ao irmão. Os peixinhos são também os frutos do Espírito Santo que cultivamos em nós e são preciosos para alimentar as pessoas que nos cercam. Esses frutos são o amor, a alegria, a paz, a mansidão, a paciência, a temperança, a afabilidade, bondade e fidelidade. Tudo isso colocado à disposição de Jesus servirá para mudar a vida de muitas pessoas no meio da multidão. Hoje, especialmente, Jesus quer saciar a nossa fome. Ele quer preencher o vazio do nosso interior, nos alimentando com a sua palavra e com a Eucaristia que estão sempre a nosso dispor. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você tem consciência dos pães e dos peixes que possui? Faça o cálculo e os ofereça a Jesus e Ele vai multiplicá-los. O que você tem feito dos presentes que o Espírito Santo lhe concedeu? Você tem alimentado alguém com os frutos do Espírito Santo? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para nos darmos um coração sensível às carências do nosso próximo, nos fazendo solidário com Ele, a ponto de nos desapegar do que temos para ajudá-los em suas necessidades. Vivenciar esse amor fraterno, vivenciar a partilha tão querida, tão atenta nas atividades e ensinamentos de Jesus. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado sábado. E que deixe sobre vós, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.